Irmãos, a paz do Senhor para todos, sem exceção. Eu sou evangélico, então nós costumamos dar a paz do Senhor para outro irmão que é evangélico. Mas eu não quero limitar a bênção de Deus, não. Eu quero que ela seja ilimitada, a paz do Senhor a todos, porque todos nós, precisamos da paz de Deus. E nesta tarde eu venho te trazer uma passagem que fala sobre o profeta Eliseu. Ele foi discípulo de Elias, aprendeu muito com Elias, é aquele homem que pediu a unção dobrada de Elias, oh glória a Deus. E por sua dedicação, ele recebeu. Então, irmãos, eu vim te trazer uma palavra que fica no capítulo 4, versículo 8 em diante de 2 Reis. Então esse homem, ele passava por uma cidade chamada Sunem. Então, certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Então já se nota que aquela mulher era observadora. E você sabia que Cristo anda te observando? Se você não sabia, eu creio que sim, mas se você não sabia, está sabendo agora. Você não passará mais por desapercebido. Cristo anda te observando. Ele anda vendo os teus comportamentos. Ele anda vendo os teus feitos, se são bons ou se são maus, se são verdadeiros ou enganosos. Graças a Deus, nós não conseguimos enganar a Deus, porque o coração do homem, diz a palavra de Deus, é perverso. Se ele pudesse até enganar a Deus, ele enganaria. Creia nisso, enganaria. Então, continuando a palavra, irmãos, ela viu aquele homem passando pela cidade, todas as vezes que passava, então ela achou por bem, juntamente com seu marido, em fazer um quartinho para ele se hospedar lá quando ele passava, para ter um lugar onde dormir, onde comer, onde banhar e descansar um pouco. Tem pessoas que são sensíveis, mesmo não sendo cristãs, são sensíveis, são amáveis. Então o que acontece, irmãos? Eliseu achou por bem, abençoar aquela mulher. E ele profetizou, em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, que aquela mulher, após 1 ano, ela teria um filho. E isso aconteceu, porque aquelas pessoas que decidem verdadeiramente colocar Cristo em primeiro lugar e depois as coisas do mundo, Deus usa essas pessoas. Creia nisso. Deus usa, irmãos. Deus usa. Aqueles que andam, irmãos, nos caminhos do Senhor, Deus usa. Entendeu? Então o que acontece? E Deus, de fato, ouviu a palavra do profeta Eliseu, e aquela mulher, depois de 1 ano, teve um filho. E aquele menino foi crescendo. E chegou um tempo, creio eu que na adolescência, ele foi com o pai dele lá para a seara, para a cega, ver as plantações, ver como é que... Vê lá, ele foi com o pai dele para lá, as plantações, ver como é que estava acontecendo, ver como é que ia, contente, alegre. E lá naquele lugar, ele sentiu uma dor de cabeça tremenda, uma enxaqueca, a qual tirou a sua própria vida. Olha só, irmãos, aquele rapaz morreu. Então aquela mãe ficou desesperada. E nisso ela foi procurar Eliseu, porque ela recebeu a bênção e depois aquela bênção acabou, o menino morreu. Então ela não se teve, irmãos, ali por contente. Por pouco tempo a bênção que ela recebeu acabou, principalmente se tratando de um filho. Você que é mãe, você sabe disso. Então ela foi atrás do profeta Eliseu. E no versículo 25 diz assim, partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi. Geazi, irmãos, é como se fosse o discípulo de Eliseu.
Geazi era o aprendiz de Eliseu, assim como Eliseu foi de Elias. Então Geazi viu, presenciou, testemunha ocular de profecias cumpridas, de prodígios e milagres de Eliseu, abençoado por Deus. Então Geazi, ele via tudo isso acontecer. Esse era Geazi. Mas veja bem, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino? Ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou a Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então você percebe, irmãos, que aquela mulher, quando foi ao encontro de Eliseu, Geazi se antecipou devido ao pedido de Eliseu e perguntou para ela, vai tudo bem contigo, minha senhora? Está tudo certo? E ela disse. Então aquela mulher, ela mentiu. Disse, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Então eu entendo que ali Geazi se afastou um pouquinho e ela correu e se ajoelhou, se prostrou aos pés de Eliseu. Aí você percebe que há uma contradição. Como é que ela disse que estava tudo bem e logo em seguida agiu totalmente diferente? Agiu em desespero, agiu em agonia. Não faz sentido. Uma hora ela falou a verdade e na outra ela agiu diferente, de forma contrária. Mas você entendeu lá no princípio que eu te disse que ela era uma mulher observadora? Irmãos, eu tenho para mim que aquela mulher observava os procedimentos de Eliseu. É tão provável que ela disse que ela achava que ele era um homem de Deus, mas também ela observava os comportamentos de Geazi. Irmãos, você já percebeu que em quem você não confia, você não abre o seu coração? Você já percebeu que naquela pessoa que aparenta ser uma coisa, mas depois você descobre que ela é outra, você não fala mais com ela no sentido de abrir o seu coração para com ela, porque você não confia. Então aquela mulher, ela não confiava em Geazi, porque se ela confiasse, ela poderia dizer, se Deus usa Eliseu, certamente usará Geazi. Mas não. Creio eu, irmãos, que ela via os comportamentos de Geazi. E via que não eram comportamentos de um homem de Deus. Você está entendendo? Porque logo ela se prostrou para Eliseu e abriu seu coração. E ela disse ela, pedi ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Então disse Eliseu a Geazi, disse o profeta a Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, profeta, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Uma outra situação. Eu quero te levar a você pensar junto comigo que, de fato, aquela mulher desconfiava do Geazi. Que, de fato, ela não confiava em Geazi. Você está me entendendo? Porque o profeta disse, Geazi, vai lá e faz isso, isso, isso e isso. E o menino vai viver. E a mãe do menino disse, tão certo como vive Deus, tão certo como tu vives, profeta. Porque se tu não fores, eu não creio que Deus vai usar esse rapaz. Você está entendendo? Ele não tinha credibilidade, esse rapaz. Eu te pergunto, como anda a tua credibilidade na presença de Deus? Como anda, irmãos, o teu caminho na presença do Senhor, a tua verdade?
perante Deus. Conseguimos enganar aos homens, mas a Deus não. Não adianta você querer enganar o teu próximo. Não adianta você querer enganar tua mãe, o teu pai, os teus irmãos. Não adianta você querer enganar o teu chefe. Não adianta você querer enganar as pessoas a qual você prega, você que é evangélico. Não adianta se teus comportamentos são outros. Se os teus comportamentos não condizem com o que tu fala, não adianta. Você perderá a credibilidade. A palavra de Deus diz que para nós é preciso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é maligno. Tem pessoas que estão dizendo sim, mas o comportamento diz não. Tem pessoas que falam não, mas o comportamento diz que sim. Totalmente contraditório. Aquela mulher não tinha confiança nenhuma em Geazi. Assim tem pessoas, irmãos, que estão dividindo Deus com as coisas do mundo. Tem pessoas sem credibilidades, tem pastores, obreiros, tem mães e pais e filhos, mesmo não sendo crente, que não tem mais credibilidade. São chamados de mentirosos, pessoas sem confianças. Pois assim também, irmãos, tem muitas pessoas que dizem que estão na presença de Deus, mas nunca tiveram. São mentirosos que falam da boca para fora. As suas atitudes estão longe de Deus. Mentirosos, que confessam a Deus com a boca, mas as mãos estão sujas, imundas do pecado e não se arrependem. Não adianta. Não adianta tu querer enganar a Deus, porque tu não vai conseguir enganar a Deus. Nós prestaremos conta de tudo, irmãos. Nós prestaremos conta de tudo perante Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, converte os teus caminhos, converte a tua mente, o teu proceder, enquanto há tempo. Há tempo para isso ainda, irmãos. Olha que a palavra continua dizendo, Geazi passou adiante, mesmo aquela mulher não confiando nele, mesmo o profeta ter dito, Geazi faz isso, aquilo outro, mas quem ia na frente, que era o Geazi, não era confiável, então não ia acontecer. Nós enganamos os homens, mas não enganamos a Deus. Eu falo para você de novo, e a palavra diz assim, Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse, o menino não despertou o profeta. Eu fiz aquilo que você me pediu. Mas não havia confiança, ele não tinha compromisso com Deus. Ele não tinha, irmãos. Mesmo assim, ele sabendo que não ia dar certo, porque a mulher não confiava nele, e ele mesmo não tinha confiança em si próprio. Como pode? Mesmo assim, ele tomou a dianteira e foi, se antecipou e foi para querer fazer. Nós não podemos passar por cima dos outros, irmãos. Nós não podemos fazer aquilo onde nosso braço não alcança. Não adianta tu querer ser infiel com Deus e querer que Ele te recompense, porque Ele não vai te recompensar. É preciso ter fidelidade. É preciso ter compromisso com Jesus Cristo. Tem que ter compromisso com Jesus. Porque Ele não vai te usar, Ele não vai te ouvir. Ele não ouviu Geazi, porque ele voltou dizendo para o profeta, o menino não despertou. Mas claro, mentiroso, enganador, trapaceiro. Tu acha que Deus está te ouvindo? Quem está te ouvindo é o inimigo. Quem está te ajudando é o inimigo, não é Deus. Porque Deus não compactua com trapaceiros e mentirosos. Que mente o dia todo, a semana toda, o final de semana toda, leva uma vida mentirosa. E tu quer ter compromisso com Deus? Não tem como, mentiroso. Não tem como, Deus não te ouve. Tem que ter compromisso com Deus para que Ele te ouça naqueles momentos difíceis. O menino estava morto, precisava ele ressuscitar. Aquilo era um momento extremamente difícil e Deus não ouviu Geazi, porque Deus não compactua com aqueles que não querem obediência com Deus. Aqueles que viram as costas para Deus, Deus não ouve as tuas orações, Deus não ouve as tuas súplicas, porque assim diz a palavra. Deus não te ouve, Ele é justo, Ele é fiel naquilo que Ele faz e naquilo que Ele fala. Da boca dele sai fidelidade. Oh glória! Oh aleluia, Senhor!
E no 32 diz assim: tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E aquele menino, irmãos, ele ressuscitou para a honra e glória de Deus. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Foi o que eu falei aqui anteriormente. São aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Muitos largaram a Deus para viver no mundo. Muitos largaram a Deus, irmãos, para estar nas bagunças do mundo, nas orgias do mundo, nos prazeres, nos enganos do mundo. E ficam orando a Deus como se Deus estivesse te ouvindo. Deus não está te ouvindo. Eu não vim aqui para te trazer uma palavra, irmãos, para massagear teu ego, teu coração, não. Eu vim te falar a verdade do Senhor. Você está enganando a você mesmo, se é que você pode enganar você mesmo. Porque nem assim se engana, nem a si mesmo consegue se enganar. É necessário, irmãos, abdicar de tudo aquilo que fede as narinas de Deus. É necessário, irmãos, deixar de mão, abandonar todo o pecado, para que Deus venha ouvir as tuas orações, para que Ele possa te curar, te tratar, e curar e tratar a outros através de ti, como Ele fazia com Eliseu. Porque Eliseu foi lá e fez, e o menino ressuscitou. Tem que ter compromisso com Deus. Sem compromisso você não verá Deus. Sem temor a Deus você não verá a Deus, irmão. E a palavra continua dizendo: veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. E disse Eliseu a Geazi: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Então Geazi logo está dizendo que aquele pouco de pão, aquele pouco de comida que ele trouxe, que o homem trouxe, Geazi não creu que Deus poderia multiplicar, que Deus poderia fazer todos se saciarem a ponto de sobrar, porque Deus é Deus de abundância. Mas Geazi não cria nisso, porque ele não tinha compromisso com Deus e nunca iria crer de verdade. Verdadeiramente ele nunca ia crer, porque ele não tem compromisso com Deus. Se você não tem compromisso com Deus, como é que tu vais conhecer a Deus? Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejua, não se consagra e não procura para ti a santificação e não se desvia do mal, como tu conhecerás a Deus? Não tem como, irmãos. Você tem uma pessoa que é tua amiga, mas por que ela é tua amiga? Porque houve cumplicidade. Houve intimidade, você a conheceu. Pois assim são aqueles que conhecem a Deus. Tem que ter tudo isso. É fácil de explicar, tem que ter tudo isso. Como você pedirá? Como você conversará com Deus se você não tem intimidade com Ele? Não há confiança em quem você não conhece, ou há confiança? Se você não conhece a Deus, não há confiança em Deus da tua parte. Já te disse, eu vou te dizer, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, com aqueles que o conhecem. E há essa reciprocidade entre os dois. Tem que ser recíproco, irmãos. As tuas atitudes têm que bater com as de Deus. E muitos estão aí desviados, que eram evangélicos. Muitos estão fazendo a obra de Deus só das mãos para fora, da boca para fora, mas o coração está um oco, um vazio, e acha que está salvo. Nunca, nunca, porque o amor da obra de Deus vem do coração, vem de dentro para fora, primeiramente de dentro, porque há uma confiança, há uma fé em Jesus. E a palavra diz, mais embaixo, ele tornou a dizer: Eliseu, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejarão. Uma palavra de confiança. E só quem confia na palavra de Deus são aqueles que buscam a Deus. Aqueles que não buscam a Deus não têm confiança, porque não tem, irmãos, procedimento com Deus. Geazi não tinha e duvidou, achando que aquela comida não ia dar. Nada dá. Tudo é dúvida para quem não está com o Senhor. Então, mais à frente, eu vou parar por aqui, mas eu quero falar mais à frente que um homem leproso, um comandante do exército sírio chamado Naamã, leproso,
ia para as guerras, lutava e não demonstrava fraqueza, mas quando chegava na sua casa estava todo ferido, né? Aquelas salmouras saindo das feridas e tudo, cheio de lepra. Então falaram para ele de Eliseu, e ele foi lá onde Eliseu, e Geazi estava pelo meio. Então Naamã foi curado, e Naamã ofereceu para Eliseu riquezas, roupas, ofereceu servos e servas, animais, tudo e quanto ele podia dar naquele tempo. E Geazi cresceu o olho, não era homem de Deus, como não crescer o olho? Ele se corrompia todo o tempo. Então Eliseu disse, não preciso disso, não, pode ir. Eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. E Naamã foi-se embora. No meio do caminho, às escondidas, Geazi foi e atalhou Naamã. E mentiu, dizendo que Eliseu queria. Né? Então, tudo que Geazi pediu para Naamã, Naamã deu para Geazi. Achando que Eliseu tinha mandado Geazi ir lá onde ele. E quando Geazi voltou com aquelas riquezas, ele escondeu. Então Eliseu perguntou para ele, por onde tu andava, Geazi? O que tu estava fazendo, rapaz? Deus mais uma vez usou Elias, e Elias não, me enganei. Mais uma vez Deus usou Eliseu, e Eliseu foi em espírito e viu tudo que Geazi tinha feito. Mentiroso, enganador, trapaceiro, dizia que tinha Deus, mas não tinha Deus. Entendeu? E por conta daquilo, e por conta dessa mentira e de muitas outras coisas enganosas que ele fazia, Geazi, Deus o castigou com uma lepra. Lepra a qual ele nunca foi sarado, nunca foi curado. Porque lá no Novo Testamento diz que no tempo de Naamã, só houve um que foi curado de lepra, o próprio Naamã. Todos os outros não foram curados, inclusive Geazi. Homem sem compromisso. Homem que não tem compromisso com Deus. Irmãos, Deus não terá o culpado como inocente. E Deus não fará do inocente o culpado. Não fará, porque Ele é justo e fiel. Eu ando percebendo por aí, irmãos, com essa pandemia que não acaba, porque o povo também não se faz deixar acabar, né? É festa para todo lado, irmãos. Todo mundo sem máscara, dançando nas suas bagunceiras, nos seus lamaçais de pecado, dançando, beijando quem quer que seja, nem conhece, beija na boca e fica com um, fica com o outro, meus irmãos, e abraça um, abraça outro, todo mundo sem máscara, suado, dançando, cheio da cachaça, cheio da droga na mente, entendeu? Espalhando essa maldita Covid, como se não já bastasse ela por si só, tá entendendo? Então, irmãos, isso daí é uma afronta para Deus, irmãos. Como Geazi fazia, Geazi afrontava a Deus, mas como é que ele afrontava a Deus?